Da manhã, o avanço da pandemia pode fazer com que o governo tome medidas além da calamidade pública. A informação é da repórter Camila Yunis. O governo federal pode recorrer a outras medidas além da calamidade pública, dependendo do avanço da pandemia. O Planalto tem a possibilidade de decretar estado de defesa ou de sítio em caso de distúrbio popular. As ações são polêmicas e dependem de autorização do Congresso. O presidente Jair Bolsonaro já recorreu à calamidade pública por se tratar de questão sanitária. A medida facilita o uso de recursos e o apoio aos estados na tentativa de conter o avanço do coronavírus. O professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, Pedro Serrano, ressalta que, por enquanto, o governo tomou a decisão adequada. Nesse tipo de situação de calamidade pública, a finalidade é financeira contratual e também visa, vamos dizer, dar guarida e instrumental para medidas sanitárias, como é o caso agora. Então nós não estamos numa situação ainda de estado de defesa ou de estado de sítio, porque para estarmos nessa situação precisaria estar ocorrendo medidas graves de violência pública e desordem, como saques, tumultos, etc. Né? Isso não está ocorrendo. O que está ocorrendo é um fenômeno sanitário e as medidas sanitárias são o suficiente para atender. No caso, elas são previstas na legislação ordinária. A decretação de calamidade pública é o caminho que está sendo seguido, é o caminho adequado. O advogado Gerson Stocco lembra que no caso do estado de sítio, a autorização do Congresso é prévia. No caso de estado de sítio, a necessidade é de uma comoção grave ou de repercussão nacional, ou até se fosse o caso de guerra ou ameaça às instituições nacionais vindas de fora. Caso este que não se apresenta no momento, senão só o primeiro caso, por conta da comoção e da situação que estamos vivendo atualmente. No caso de estado de sítio, necessariamente o Congresso tem que ser acionado previamente e tem que dar autorização para que esse estado de sítio prevaleça. Gerson Stocco acrescenta que o estado de sítio pode ser prorrogado a cada 30 dias. Ô Constantino, será que outras medidas seriam necessárias agora ou é preciso esperar? Olha, Tiago, eu acho que é preciso esperar, eu acho que é preciso lembrar também que não há uma dicotomia entre economia e a vida das pessoas que são grupo de risco com o coronavírus. A economia é fundamental para preservar essa vida também, então não pode ter um lockdown total, uma paralisação plena das atividades produtivas. Agora, esse dilema entre o interesse coletivo e as liberdades individuais, ele entra sempre em cena quando temos uma situação de calamidade ou guerra. Não é à toa, e por isso é preciso estar muito atento também, não é à toa que todo estatizante, todo aquele que gosta de avançar com os tentáculos do Leviatã em cima das nossas liberdades e bolsos, adora a metáfora de guerra. Porque numa guerra, de fato, suspende-se condições normais de temperatura e pressão e parte-se, então, para esse tipo de medida autoritária. Vamos lembrar que isso não é novo. Oswaldo Cruz, com a vacinação compulsória, já era esse dilema em questão. Então, a gente entende que numa situação de calamidade para combater um vírus ameaçador como o coronavírus, é fundamental você, sim, impor algum tipo de estado de sítio, ou de calamidade, ou de regra, que dê mais autonomia e flexibilidade ao Estado. Mas isso precisa ser feito com muita prudência, muita cautela, porque é óbvio que vão ter grupos aí que vão usar isso, flertar com isso como um pretexto para poder, de fato, destruir de forma permanente liberdades civis. E isso a gente não pode aceitar. Augusto Nunes. Olha, não podemos esquecer que a gripe espanhola, ela provocou a censura à imprensa até nos Estados Unidos, essa sólida democracia que conhecemos. Aliás, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, o meio mundo aí fica, como vem lembrando o Rodrigo Constantino, fica tabuado, né, com a expressão vírus chinês, que é a referência, porque o coronavírus ele veio da China mesmo, nasceu lá. E eu não sei de nenhuma queixa de governos espanhóis quanto à expressão gripe espanhola. Muita gente acha que se chama gripe espanhola por ter nascido lá. A Espanha não tem nada a ver com as origens da gripe espanhola, que estão nos Estados Unidos, né?
em dependências militares em que soldados se preparavam para a Segunda Guerra, já em curso, né? Eles poderiam embarcar. Pois bem, nasceu lá, fez muito mais estragos em Portugal que na Espanha e em outros países ainda, e acabou conhecido como gripe espanhola. Sabe por quê? Porque a Espanha foi um dos poucos países que permaneceram neutros durante a Segunda Guerra Mundial, então ela começou a noticiar. E a gente sabe que toda guerra, quando começa uma guerra, a primeira vítima é a verdade. A imprensa espanhola era livre e noticiou a verdade o tempo todo. Para se informar, qualquer pessoa tinha de procurar um jornal espanhol. E, portanto, por isso, pelo respeito à liberdade de expressão e pelo direito à informação, a gripe ficou conhecida como espanhola. É bom lembrar isso.